Salve, salve, internauta! Entenda a morte cerebral causada por traumatismo craniano. Choque com força na cabeça pode provocar lesões no cérebro e inchaço, impedindo a entrada de sangue para a região encefálica. A gravidade de um traumatismo craniano, como o que matou o apresentador Gugu Liberato aos 60 anos, depende de fatores como a dimensão do trauma, a idade e o quadro de saúde da vítima. Segundo o neurocirurgião José Osvaldo de Oliveira Júnior, da Clínica Everest, em São Paulo, um traumatismo craniano grave causa lesões no cérebro em algumas situações irreversíveis. Abre aspas. Uma caixa craniana tem um volume interno que está cabendo o cérebro e tudo o que tem lá. Quando há uma pancada, pode ter um sangramento e formar um coágulo. Vai haver competição por espaço, a pressão vai aumentar e o cérebro não consegue receber a quantidade de sangue que precisa. A morte cerebral acontece quando você tem geralmente uma pressão intracraniana tão elevada que o sangue bombeado pelo coração não consegue penetrar para nutrir os tecidos. Fecha aspas. Gugu, de 60 anos, foi internado após cair de uma altura de 4 metros e bater com a cabeça dentro da casa dele em Orlando, nos Estados Unidos, na quarta-feira, dia 20. A morte cerebral do apresentador foi confirmada nesta sexta-feira, dia 22. Ainda de acordo com Oliveira Júnior, a idade da vítima é um fator de risco. Abre aspas. A pessoa idosa tem uma pequena hipotrofia do cérebro, ou seja, o conteúdo fica menor em relação ao continente, o que aumenta os movimentos internos do cérebro em casos de choques. O idoso está mais sujeito a ter mais sangramento no cérebro na queda, mesmo em queda leve. Fecha aspas. Se a pessoa tiver alguma deficiência de coagulação, seja por uso de medicamentos ou pela perda de plaquetas, comum em indivíduos que são submetidos a uma quimioterapia, o risco de ter um sangramento e não haver a coagulação adequada é maior. Às vezes, um pequeno traumatismo, traumatismo em um paciente que fez quimioterapia e esteja com a baixa do número de plaquetas e não tem uma coagulação normal, pode levar um sangramento até a morte. A dimensão do trauma tem uma importância fundamental, segundo o neurocirurgião. Abre aspas. A altura está associada à energia envolvida com o traumatismo. O cérebro, na verdade, é protegido. É a estrutura mais complexa do nosso corpo e bem protegida. Existe o couro cabeludo, o crânio, as meninges e um líquido que envolve o cérebro. Mas alguns traumatismos são tão violentos que ultrapassam tudo isso. Para diagnosticar a morte cerebral de alguém que tenha sofrido um traumatismo craniano severo, os médicos realizam testes clínicos relacionados aos reflexos do paciente e também exames, que pode ser um eletrocefalograma para medir a atividade elétrica do cérebro ou uma angiografia para verificar a irrigação sanguínea do cérebro. Além disso, acrescenta Oliveira Júnior, é preciso descartar que o paciente esteja sob influência de algum inibidor
de atividade cerebral, anestésico ou sedativo. Por isso, é importante que seja feita uma avaliação o mais prolongada possível para detectar a ausência de função cerebral. Abre aspas. A morte cerebral é um divisor de águas entre uma pessoa que pode se recuperar e uma pessoa que já tem um quadro irreversível. Fecha aspas. Conclui o neurocirurgião.